Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra que eu vou ler nesse exato momento é uma palavra tremenda. Nos dias de hoje, muitos não pregam esta palavra como ela é. Muitos mensageiros que dizem ser homens de Deus, eles têm medo, temem orar nas pessoas que estão possessas de demônios. Muitas vezes tem pessoas que entram na casa de Deus atribulado de espírito, precisando, necessitando de uma libertação. E muitos que dizem ser pastores, pregadores, não oram nas pessoas que estão atribuladas de espírito, nas pessoas que estão enfermas, as pessoas que entram na casa de Deus. Saiba de uma coisa: todos aqueles que entram na casa de Deus, ele vem com propósito. O propósito dele é falar com Deus, é conversar com Deus, é sentir a paz que Jesus nos dá. Todo aquele que entra na casa de Deus, ele vem com o intuito de agradecer a Deus, adorar a Deus, sentir a presença de Deus, pedir paz a Deus para a sua vida. Mas muitas das vezes nós nos deparamos em certos lugares, em certas igrejas, querendo ouvir uma palavra verdadeira da parte de Deus, mas começamos a ouvir história de carochinha. Quantos estão aí na casa de Deus, em vez de pregar a palavra, começam a contar história de carochinha. Quantos começam a falar de coisas que aconteceu no seu dia a dia, no seu trabalho, nas ruas. Amados, pregue a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é quem liberta, a palavra é quem transforma. A igreja é para pregar a palavra de Deus, para que haja conversão, para que as pessoas venham se converter e conhecer a verdade. Onde Jesus falou dessa forma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, amados, quando for pregar a palavra de Deus, abre a tua boca, mas para pregar a palavra de Deus, não para ficar contando história de carochinha na casa de Deus. Quer ouvir história de carochinha? Vai para a rua, vai numa escola pública, vai contar história para os seus filhos nas suas casas. A igreja é lugar de pregar a palavra de Deus. A igreja é lugar de pregar a verdade, ensinar ao povo o caminho de vida eterna. E aqui está a palavra de Deus que diz aqui no livro do homem chamado Marcos, um homem de Deus, um apóstolo, ou seja, discípulo, que ele fala a respeito do endemoniado gadareno. Capítulo 5 de Marcos. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Quando eu vejo essa palavra aqui, a palavra de Deus, que o homem de Deus, o Marcos, está descrevendo, eu fico imaginando a força que o demônio tem, que nenhuma cadeia conseguia segurar, nem corrente. Esmiuçava as correntes, espedaçava as cadeias, nada segurava aquele demônio gadareno. Uma cidade chamada Gadare, de um demônio chamado gadareno.
Era um homem que estava possesso de demônios. Ninguém conseguia segurar aquele homem. E nos dias de hoje nós vemos aí muitos pregadores que temem ao diabo, mas não temem a Deus. Deus já te deu autoridade, deu poder para expulsar os demônios em nome de Jesus. E muitas das vezes, esses homens que dizem homens de Deus não querem pôr as mãos na cabeça das pessoas que estão enfermas ou até mesmo endemoniadas, possessas de demônios, porque eles temem aos demônios. Quando esses homens que dizem homem de Deus temem aos demônios, temem pôr a mão na cabeça das pessoas para orar em posição de mãos, é porque devem aos demônios. É porque não tem aquela comunhão com Deus. E aquele gadareno, ninguém conseguia segurar ele. Mas chegou um momento que ele teve um encontro com Deus vivo, teve um encontro com o mestre dos mestres. Ele teve um encontro com Jesus Cristo. E Jesus acalmou aquele demônio. Jesus, quando aquele demônio viu a Jesus, ele começou a ficar atormentado. Lá cai anchote que faz tocou placaste cai. Candai achou mandai a fora canai que aste que faz tecou. Andai achou munde caste fora canebe achou. Quando o homem de Deus está cheio do poder, cheio da unção, da virtude do Espírito Santo de Deus, é dessa maneira. Os demônios não conseguem olhar para o rosto do homem de Deus, não. Muitas vezes não é nem preciso o homem de Deus pôr as suas mãos sobre a vida daquela pessoa que está possessa de demônio. Só abrir a sua boca e começar a falar do amor de Cristo, aqueles demônios caem por terra. Sabe por quê? Quando você prega a palavra de Deus com ousadia e autoridade do Espírito Santo de Deus, os demônios começam a se manifestar porque não aguenta a santidade, não aguenta a autoridade que é dado para o homem de Deus pregoar a palavra de Deus. Quando você está cheio do poder, cheio da unção, quando você está jejuando, está consagrando a sua vida perante Deus, está em oração, está cheio da unção, os demônios não conseguem, não aguentam ouvir você falar da palavra de Deus, eles se manifestam, eles começam a gritar, começam a gemer, começam a indagar, começam a te perturbar também, querer impedir a obra de Deus da sua vida. Amados, preste bem atenção. Nos dias de hoje tem muitos homens que pregam a palavra de Deus por interesse de bens materiais. Pregam a palavra de Deus por querer se exibir na casa de Deus, porque eles querem ser vistos pelos homens, não ser vistos por Deus. Acautelai-vos, porque os tais são falsos profetas, falsos homens de Deus. Então vigiai-vos e orai-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Acautelai dos vossos falsos, dos falsos profetas, porque muitos virão em um nome de Jesus e enganarão a muitos.